Deixa eu deixar aberto os lugares aqui para poder a gente... Essa daqui não, essa de cá. Para a gente ir escrevendo, né? Desenhando. Bom, beleza. Essa aqui, na verdade, é uma prova de segunda chamada dos primeiros semestres, tá? Do ano passado, de 2020. Então, coloca o seguinte, a primeira questão. A presença de alimentos parcialmente dirigido, principalmente peptídeos e aminoácidos no estômago, promove a secreção de gastrina. Se você lembrar, a gastrina é liberada daquelas células G, né? E que é responsável, então, a célula principal, né? Não, é a G mesmo. A célula G que faz a liberação, então, da gastrina. E a gastrina, juntamente com a histamina, minha amiga de hoje, e a acetilcolina, elas são as principais responsáveis pela estimulação da secreção de suco gástrico. Então, esse hormônio peptídeo atua sobre as células parietais, estimulando a secreção. A histamina e a acetilcolina também estimulam essa secreção. Então, é só grifar aqui, né? Então, histamina, acetilcolina e gastrina. Eu não quero isso, não. Aqui. E gastrina. Como eu tinha brincado, esse aí é o trio parada dura da azia, né? Da secreção gástrica. Cada um desses três fatores exerce efeitos sinérgicos sobre a atuação dos outros, e por isso o efeito total é bastante superior à simples adição dos efeitos individuais. Por esse motivo, o bloqueio da ação de um desses fatores provoca marcada diminuição da secreção total. Sobre a secreção gástrica, é correto afirmar que... Bom, primeiro, então já vamos começar rabiscando aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou rabiscar. Rabiscar no bambu aqui. Então, se você lembrar, nós tínhamos lá as células parietais, elas tinham uma forma meio assim, né? Ficou feio para a bolsa, minha célula parietal, mas tudo bem. E eu tinha, então, a bomba, deixa eu colocar outra cor aqui, as bombas de H+, potássio, ATPase, que vão ficar nessas velocidades aqui e vão, então, secretar o ácido clorídrico. Então, aqui eu vou ter a secreção de HCl. Saindo, na verdade, o H+, e depois saindo também, por outra via, o Cl-, né? Então, elas vão liberar esse conteúdo na luz do estômago. Beleza, mas para que isso ocorra, eu preciso de receptores, né? Eu tenho, nessa célula, eu tenho, então, receptores que vão atuar de maneira diferente. Então, por exemplo, né? Se eu tenho a histamina, então a histamina vai e se liga no seu receptor histaminérgico. Esse daqui é um receptor do tipo H1, tá? Então, vou puxar a setinha aqui. Esse é um receptor, desculpa, H2, receptor H2. Esse daqui, vamos dizer que é um receptor da acetilcolina. Vou colocar acetilcolina aqui, ó. Então, é um receptor de acetilcolina. E o outro aqui, esse mais maluco ali, é um receptor de gastrina. O que a questão está dizendo, né? A questão está dizendo, já dá essa informação, que os três se ligam, né? Essas três substâncias se ligam, atuam, então, de forma sinérgica. O que é sinérgica? É quando a substância, ela, dadas concomitantemente,
elas agem de forma uma a aumentar o efeito da outra, amplificar o efeito. Ambas têm efeito, mas apenas sozinhas, elas têm um efeito menor do que se tivessem associação. O que é isso, né? Então, tem basicamente 3 tipos de mecanismo de interações, né, entre fármacos que são, vamos dizer, positivas, ou seja, que amplificam o efeito. Uma primeira, que é o efeito aditivo. A segunda, que é um efeito de sinergismo. Efeito aditivo, efeito sinérgico. E a potenciação. Qual que é a diferença entre eles? No aditivo, vou colocar aqui 2 substâncias. Substância A e substância B. A substância A tem efeito igual a 1. A B tem efeito igual a 1. Na adição, como o próprio nome indica, eu simplesmente somo isso e vai dar, então, o efeito igual a 2. Isso é muito comum para fármacos que atuam nos mesmos receptores. Um ocupa parcialmente os receptores, o outro ocupa o resto. Então, efeito somatório ou aditivo. No sinergismo, a substância A tem efeito igual a 1, a substância B tem efeito igual a 1, entretanto, o resultante aqui não é 2, é maior do que 2, tá? Então, vai ser maior do que 2, né? Porque de alguma forma, uma substância, de alguma forma, está amplificando o efeito da outra. E como diz a pessoa diz no rádio, e a outra está amplificando o efeito da 1. Né? Amplifica o efeito da outra. Na potenciação, não. Na potenciação, eu tenho lá vamos dizer que a A tem efeito igual a 1 e a B não tem efeito. Tá? Mas, mesmo assim, o efeito de A vai ser maior do que o efeito dela sozinho. Então, vai ser maior do que 1, tá? Pode ser 1,5. Então, quer dizer, essa B está agindo simplesmente aumentando o efeito da outra, sem exercer o efeito próprio. No que está sendo dito aqui, eu tenho o efeito sinérgico, ou seja, gastrina sem acetilcolina e histamina funciona? Funciona, mas o efeito dela é menor. A acetilcolina sem gastrina e sem histamina funciona? Funciona. Entretanto, vai ser um efeito menor. E assim por diante. A histamina também funciona sem as outras duas, mas o efeito é muito pequeno. Quando eu coloco as 3, eu tenho um efeito amplificado. Todas as 3, então, têm efeito, e o efeito resultante é maior do que a soma dos efeitos individuais. Então, isso eu chamo de sinergismo. Ok? Muito bem. Lembrando, tanto a acetilcolina quanto a gastrina, cadê minha caneta? Todas essas duas aqui agem pela via nossa, vai ficar pequeno para escrever aqui dentro, mas pela via que no final vai produzir cálcio 2+, e da histamina vai aumentar a concentração de AMP, não ficou ruim escrever. Deixa eu voltar aqui e diminuir o calibre dessa caneta aqui, para escrever. Vai produzir, então, AMP cíclico. Todos eles atuando em cima dessas bombas, né, de próton, estimulando a liberação de H+. Então, como eu disse, óbvio que elas funcionam em separado, mas juntas eu vou ter muito mais, né? Acetilcolina com gastrina eu vou ter muito mais cálcio. O AMP cíclico aumentado também vai estimular, mas são coisas que
da farmacologia que a gente diz aí, né, de efeito sinérgico nesse caso. Não é sempre que um efeito maior, quando eu associo, e que vai ser o efeito sinérgico, pode ser adição ou potenciação também. Beleza, então vamos lá. Então está dizendo isso, né? Por isso, o bloqueio da ação de um desses provoca marcada diminuição da secreção gástrica. Sobre a secreção gástrica, é correto afirmar. Bom, na prática, nós temos bloqueadores, né, que podem produzir bloqueio aí nos receptores de H2, né, que a gente conhece, os inibidores H2, os antihistamínicos H2. Para acetilcolina, na prática clínica, você tem alguns fármacos que exercem esse efeito também, mas que não são, muitas vezes, indicados com essa finalidade. E da gastrina não tem, tá? Bom, então está pedindo isso para ver qual resposta é a correta. Aqui, ó, você pode ver que aqui do lado são o número de pessoas que fizeram a questão e o número de acertos na frente. Então, 4 em 7 que fizeram a questão acertaram. Vamos ver primeiro a correta. Então, a principal função do ácido clorídrico, quando ele é liberado, é ativar o pepsinogênio presente no bolo alimentar e assim promover sua digestão das proteínas. Lembra, está dito aqui no texto que a presença de peptídeos e aminoácidos, né, provenientes aí daquele processo de mastigação, ele já estimula a secreção do pepsinogênio. E esse pepsinogênio depois vai ser ativado pela acidez estomacal, para terminar o processo de digestão. Então, essa daí está correta. Vamos ver o que está falando das incorretas aqui. As paredes do estômago estão protegidas da ação do HCl e da pepsina por um muco bastante ácido, que desloca o ácido clorídrico antes de atingir o epitélio. Então, o erro aqui está nisso, né? Esse muco, junto com o muco, é secretado bicarbonato de sódio, justamente para neutralizar essa acidez. Bom, essa C, o principal mediador químico responsável pela secreção da gastrina é a histamina, pois é ela que inicia o processo e induz a liberação de gastrina e acetilcolina. Incorreto, né? No texto mesmo está dizendo que a principal lá é a gastrina que inicia. Ela evoca, né, os outros, né, para essa produção. Então, a principal seria a gastrina. Ou, por exemplo, quando eu tenho um infarto, tem uma liberação maciça de acetilcolina, esse efeito pode acontecer, mas a histamina não é o principal. Tá? O H+, é secretado por transporte ativo, mediado por sódio, potássio, ATPase. Ó, aqui, essa daqui não é sódio, potássio, né? É H+, potássio. Então, então, à medida que o Na é secretado para o estômago, a célula lança para a corrente sanguínea Cl. Não, aqui, ó, na verdade, misturou duas informações. As duas estão erradas. Então, à medida que vai secretando Cl- para a luz do estômago, né, porque eu tenho que compensar a carga. Eu estou secretando também o bicarbonato por lá de fora. Então, é isso. Né? Ou, se eu poderia colocar H+, aqui também. À medida que eu secreto H+, então aquele ácido carbônico dissocia aquele ácido carbônico e aí vai o H+ para a luz do estômago e o HCO3 bicarbonato, né? O bicarbonato vai para a corrente sanguínea. O bicarbonato secretado junto ao muco visa induzir o peristaltismo e aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. Não, simplesmente ele visa neutralizar. Então, não vai induzir o peristaltismo e aumentar a velocidade. Ele vai simplesmente tamponar aquela acidez que está presente dentro do estômago. Beleza. O tratamento da gastrite, essa questão 2, então. O tratamento da gastrite, da úlcera péptica. Ó, gente, eu estou fazendo aqui, aliás, nem sei quantas pessoas tem na sala, deixa eu ver aqui. Continua só você, viu, Evelyn? Né? Então, se você tiver alguma dúvida, você me interrompa aí que eu explico, ok? Então, o tratamento da gastrite e da úlcera gástrica melhorou
consideravelmente após a entrada dos antihistamínicos H2 no mercado. Hoje, apesar da sua ótima relação risco-benefício, os inibidores da bomba de próton acabaram assumindo o papel de primeira escolha nessa terapêutica. Sobre os antihistamínicos H2, leia as assertivas abaixo e analise se estão corretas, some os valores adiante de cada assertiva correta e depois selecione a alternativa que corresponde ao resultado que você encontrou. Beleza. Então, vamos lá. Então, quanto a esses fármacos, agem como antagonistas dos receptores responsivos à histamina acoplados positivamente ao adenilato ciclase via proteína GS. Aqui, gente, aquele problema, né? Vamos lembrar aqui. Eu tenho a possibilidade de encarar, porque são duas formas. Eu não posso afirmar que ele é um agonista inverso, mas também não posso descartar a possibilidade de ser um agonista, como é que fala? Um antagonista. Estou falando que, olha só, eu estou usando, quer dizer, eu usei o antihistamínico hoje, né? E a cabeça dos antigos, né? A prometazina. E a cabeça está assim, com dificuldade de elaborar as falas, que está complicado. Bom, vamos lá. Então, vamos colocar essa aqui sob júdice. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Por quê? Como antagonistas dos receptores responsivos à histamina, tá? Então, para o caso do H2, isso seria verdade, tá? A interferência na ação dos andrógenos produzida pela cimetidina é um dos mais antigos, anterior da ranitidina, né? Ele leva realmente uma diminuição da atividade andrógena, né? Era a causa da ginecomastia e galactorreia, desse representante mais antigo da classe. Sim, tendo a dizer que está correto. Então, aqui já seriam 6, né? Seis. Beleza, isso aqui também estaria. Deixa eu marcar aqui, que essa que eu estou achando que estão corretas aqui. Senão depois eu me perco. Atuam seletivamente nos receptores H2, especialmente nas células principais do estômago. Ó, aqui já tem erro. Vamos buscar aqui uma cor diferente. Não sei como é que busca cor diferente aqui. Células principais. Não, eu queria mudar essa cor. Achei. A corzinha. Ups. Vamos colocar aqui em roxo. Não ficou muito parecido. Deixa eu colocar em laranja. Amarelo. Pronto. Então, essa daí está resolvida. Então, principais, essa estaria errada. É comum causar hipocloridria quando associados aos inibidores de bomba de próton. Se eu estou usando 2 inibidores da secreção gástrica, eles podem efetivamente, aquele mesmo raciocínio que nós usamos ali atrás, pode, né, para sinergismo e tudo mais, pode estar valendo aqui também. Se eu inibo várias vias, eu acabo inibindo mais e produzir uma hipocloridria muito importante. Então, eu facilito ainda mais. Agora, muitas vezes, quando eu penso em efeitos conjuntos, né, não faz sentido eu utilizar a ranitidina junto com o IBP, porque a ranitidina ela age na estimulação da bomba de sódio e potássio, a bomba de próton-potássio. Aqui, né, quando eu uso o inibidor de bomba de próton, já inibe diretamente essa bomba. Então, não faz diferença. Mas estaria correta, a princípio, sim. Mais uma para marcar como correta aqui, e a cor é o vermelho. Beleza.
32. São mais eficazes que os, né? Inibidores de bomba de próton sejam administrados a paciente fora do jejum ou com crise ativa de dispepsia. Sim, por quê? Não sei se você recorda na aula passada, nós falando dos antistamínicos, e dos inibidores de bomba de próton, os inibidores de bomba de próton, eles necessitam passar pelo estômago intactos, né? Então, quanto menos ácido estiver o estômago, maior vai ser a eficácia do, do IBP, né? Por quê? Porque ele, no ambiente ácido, ele fica ativado e quando ele é ativa, ele não tem a bomba de próton ali para poder se grudar, né, se ligar, aí ele acaba perdendo a sua eficácia. O antistamínico não precisa disso, tá? Ele vai agir lá nos receptores, como a gente mostrou lá na célula parietal. Consequentemente, estaria correta essa resposta. Então, vamos ver se bateu aqui. 2 com 4, 6. 6 com 16, 22. 22 com 32, 64. Correto, beleza. Aqui já falando dos bloqueadores neuromusculares, né? Então, há duas classes de bloqueadores neuromusculares que são usadas amplamente na medicina. A classe dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes é amplamente utilizada em cirurgias. E sobre elas, é correto afirmar que, bom, a primeira coisa é a gente ficar atento que está falando de, né, não despolarizantes. Então, lembra que a gente tinha dois grandes grupos, os despolarizantes e os não despolarizantes. Os despolarizantes são aqueles que a gente fala, deixa eu pegar aqui um negocinho para deixar, para anotar aqui, que a gente chama, então, de os derivados do curare, né? Por que do curare? Aquela planta que os índios usavam, aquela mistureba de planta que eles usavam, como paralisante para a caça na ponta das flechas. Então, esses aqui imitam esse tipo de efeito do curare, tá? Beleza. Então, o que eu vou esperar? Ó, nesse caso, o relaxamento ele é direto. Por quê? Vamos lá, vamos desenhar de novo aqui. Então, você imagina lá um músculo, esse músculo verde aqui, só se for do Hulk, né? Deixa eu aumentar de novo a palheta. Beleza. Então, suponha que você tem um músculo e aqui você tem uma projeção de uma placa milioneural. Então, está vendo o neurônio aqui, ele se ramifica e vai ocupar aqui a superfície da célula. Aonde ele estimula ali, então vem o estímulo, vem lá de cima, e depois vai ocorrer, então, a contração muscular. Essa contração se dá, obviamente, por liberação de neurotransmissores. Qual é o neurotransmissor que é liberado aqui? Bom, na musculatura esquelética é a acetilcolina, né? Então, eles vão se ligar aqui a receptores da acetilcolina. Esses receptores no músculo estriado são do tipo N, né? Então, vamos colocar aqui. Então, receptores do tipo N, para que acaba o espaço da prancha aqui. Então, N, né? Com o subtipo M pequenininho aqui. Então, a acetilcolina se liga a eles, promove esse receptor é um canal iônico, e esse canal iônico, vamos imaginar ele aqui. Imagina, então, esse canal iônico aqui assim, ó, tá? E eu tenho, então, duas subunidades, alfa
é um pentâmero, né? Duas unidades alfa, e aqui outras variadas, uma beta, uma delta e uma gama, mas elas não importam. Essa daqui é onde vai ligar efetivamente a acetilcolina. A acetilcolina tem que, então, ocupar essas duas frações, tá? Então, ela vai ocupar essas duas frações para que o canal se abra e permita, então, o influxo de sódio. E ocorra, então, a despolarização com a contração muscular, tá? É isso que normalmente acontece. Esses fármacos não despolarizantes, como que eles agem? Eles, né, eles bloqueiam, eles se ligam aos bloqueadores neuromusculares. Então, bloqueador neuromuscular não despolarizante. Então, eles competem com a acetilcolina na ligação do receptor, da fração, né, da subunidade alfa do receptor. Basta ligar numa só, se ligar numa só já não consegue abrir o canal de sódio e não tem despolarização, não vai haver contração muscular, relaxamento muscular, e como isso se estende a diversos tecidos, né, pode ocorrer aí a morte por asfixia, principalmente por diminuição da capacidade de expandir a caixa torácica, né, o diafragma e os músculos intercostais. Então, esse é o mecanismo dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Ok? Então, nesse caso, em momento algum, vai haver contração muscular, não vai haver fasciculação muscular, tá? Isso acontece nos bloqueadores despolarizantes. O que o despolarizante faz? Ele também se liga a essa subunidade alfa, entretanto, ao invés de impedir que ela se abra, ele age de maneira análoga da acetilcolina. Ou seja, vou colocar de uma outra cor aqui. Difícil de achar mais cor. Esse laranjão aqui. Então, vamos pensar agora aqui nos bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Eles também vão se ligar nessas subunidades, tá? Então, eles também atuam nesse mesmo lugar. Porém, eles são agonistas, a gente pode dizer assim, né? Porque eles vão competir, vão desempenhar esse papel de abrir o canal. Abre o canal, né? Então tem a fase 1, que compreende essa abertura do canal, e vai ocorrer, então, contração muscular, né? A gente chama de fasciculação. Acho que é assim que escreve. Fasciculação. Tem hora que dá umas dificuldades. Então, esse tremor que vai acontecer generalizado, tá? Fasciculação generalizada. Generalizada. E na fase 2, o que acontece? Na fase 2, eu tenho, então, o relaxamento. Por que o relaxamento? Porque os receptores... Nossa, cada dia mais... Os receptores, esqueci de colocar o E, receptores estão refratários ou, né, a gente pode dizer também, dessensibilizados. Então, eles não conseguem desempenhar uma nova despolarização. Então, o músculo acaba ficando relaxado.
Ok? Então, esses são os dois mecanismos dos bloqueadores neuromusculares. Vamos voltar na questão lá, então. Então, eu estou querendo saber dos não despolarizantes, não é isso? Então, vamos ver o que tem de errado na A aqui. Contrações involuntárias. Já está errado no início, né? Então, esse daqui não é. Ops, não é isso que eu queria, não. Quero meu marca-texto. Fecha isso daqui. Então, ó, contrações involuntárias. Isso aí está errado, né? Deixa eu colocar aqui no marca de cinza, assim. Beleza. O B está certo, né? Flacidez muscular, que eu disse, vai acontecer logo no início, pois a presença de curare, na presença de curare, as fibras musculares deixam de responder à liberação de acetilcolina, pois os canais de sódio não se abrem devido à ocupação dos receptores colinérgicos nicotínicos do tipo M. Perfeito, isso mesmo. Sabe quantos acertaram essa questão? Ninguém. Olha só, ninguém. Beleza. Então, vamos lá. Fasciculações involuntárias e depois relaxamento. Esse é o mecanismo dos despolarizantes, não dos não despolarizantes. Né? Pois o mecanismo de ação envolve duas fases. A primeira, não, tá errado. Letra D, flacidez muscular, ok? Pois na presença de curários, receptores muscarínicos, não é o muscarínico, é o nicotínico, tá? Então aqui o erro está em receptores muscarínicos. Beleza. Fasciculações musculares, já está errado no início. Pois da presença de curare, misturou tudo. Neurônios deixam de interiorizar acetilcolina nas vesículas sinápticas, aí não tem nada a ver. Ainda teve gente para poder marcar esse e ninguém marcou o que era correto, né, para vocês terem uma ideia. Beleza, vamos lá, deixa eu só dar uma espionada aqui de vez em quando, ver se entrou mais alguém. Não, continua só a Evelyn. Muito bem. A doença de Parkinson é marcada pela degeneração progressiva de neurônios produtores do neurotransmissor dopamina, intimamente relacionados ao domínio sobre os movimentos do corpo. Esse processo de destruição de células nervosas ocorre na via nigrostriatal do cérebro e gera, na maior parte das vezes, sintomas como rigidez muscular, tremores involuntários. A atropina foi um dos primeiros fármacos utilizados nessa patologia, implicando que há a participação da via colinérgica. Quanto à ação da atropina e provável fisiopatologia do mal de Parkinson, podemos dizer, bom, vamos lá, vamos voltar. Eu gosto de desenhando, rabiscando para a gente ir entendendo. Então, no mal de Parkinson, vocês imaginem, eu não vou conseguir desenhar um encéfalo bonitinho aqui, não, né? Mas eu tenho aqui uma, né, aquelas velocidades aqui e tal, no cérebro, beleza. Eu tenho uma região que fica mais ou menos no centro, que é chamada de via nigrostriatal. Então, essa região, peraí, deixa eu mudar de cor. Essa região, ela faz a comunicação de duas áreas, né? São neurônios que comunicam a substância negra e o corpo estriado. Corpo estriado. Então, esses neurônios aqui fazem essa comunicação. E, basicamente, dois neurotransmissores estão envolvidos aqui, né? Que são a acetilcolina e a dopamina. Eu fiz até um desenhozinho na aula passada, onde eu coloquei uma balança, né? Eu tenho uma balança, e essa balança ela vai estar equilibrada, né? Com acetilcolina de um lado, deixa eu pôr uma corzinha para ficar mais acetilcolina de um lado,
e com a dopamina do outro. Ok? Beleza. Isso aqui regula, né? Essa região está responsável pela nossa marcha, pela rigidez muscular, pela deglutição. São uma série de ações que vão ficar prejudicadas. Por quê? No mal de Parkinson, vou até usar o termo correto para poder não cair na politicamente incorreto, na síndrome ou na doença de Parkinson, uma doença de Parkinson, o que ocorre? Na doença de Parkinson, eu vou ter uma ação lesiva sobre a dopamina, ou melhor dizendo, os neurônios dopaminérgicos, e vou ter, então, redução dos níveis de dopamina. Se reduz o nível de dopamina, o que vai acontecer? A tendência é o equilíbrio aqui também, né, deixar de ser o mesmo. Se diminui esse de cá, esse peso aqui proporcionalmente fica maior. Então, a tendência é que eu tenha uma prevalência dos efeitos da acetilcolina, tá? Então, é o que acontece no mal de Parkinson. Tem um excesso. Opa, hoje está difícil. Excesso de acetilcolina. Por quê? Porque os níveis de dopamina, né, a concentração de dopamina foram diminuídas. E com isso, deixa eu até apagar essa seta para baixo, vocês entenderam por causa da gravidade, né? Quando está prevalecendo aqui, então vai haver um excesso de acetilcolina, né? Esse excesso de acetilcolina aqui é, é que vai induzir, então, os efeitos parkinsonianos. Parkinsonianos. Ok? Qual que é a ideia? Como os receptores dessa via aqui são receptores muscarínicos da acetilcolina, então, receptores muscarínicos. O que eu posso fazer? Para compensar esse excesso de acetilcolina, eu posso bloquear receptores muscarínicos, né? Utilizando o quê? Utilizando drogas como, por exemplo, a atropina. A atropina bloquearia receptores muscarínicos e contrabalançaria, né? Nivela por baixo, já ouviu falar isso? Nivela por baixo, porque a dopamina está sendo cada vez mais rara para esses pacientes aí, tá? Então fica muito mais difícil elas produzirem dopamina do que deixar de ter atividade colinérgica. Então, a primeira ideia foi essa, né? Hoje você trabalha, né? Você tem terapêuticos, você vai trabalhar tanto esse bloqueio com drogas mais novas, como, por exemplo, biperideno, deixa eu biperideno. Então, o biperideno, que é uma droga, né, faz o mesmo tipo de efeito da atropina, mas, por outro lado, eu também estimulo a produção de dopa, né? Então, vou usar drogas, por exemplo, como levodopa, carbidopa, levodopa,
carbidopa, benzerazina, tá? Para compensar essa. Então, eles aumentam a concentração, né? Agem aumentando a concentração da dopamina para tentar reequilibrar esse balanço aqui, novamente. Então, é basicamente isso. Vamos ver agora a questão lá. O que está pedindo? Então, quanto à ação da tropina, é provável fisiopatologia do mal de Parkinson, podemos dizer que age inibindo a síntese de receptores. Não, não age, né? A gente falou que ela é um antagonista dos receptores muscarínicos. Então, aqui está errado, né? Então, ele não inibe a atividade dos receptores do coração, o que reduz a frequência cardíaca e o acúmulo de sangue na via neoestriatal. Nada a ver. Essa questão, vou marcar ela inteira, ela não tem nada a ver, tá? Beleza. Que está ligado, mesmo assim, deve ter dois gaiatos marcados aqui, que está ligado a receptores nicotínicos do tipo neuronal, presentes na via nigroestriatal. Tá? Ela não é receptor nicotínico, né? A gente falou que os receptores são receptores muscarínicos. Que está ligado ao bloqueio de receptores histaminérgicos. Está errado. Que já que esse fármaco tem uma similaridade com os histamínicos H3, mimetizando os efeitos, não. Então, vamos lá. Letra D, que está ligada a receptores muscarínicos periféricos. Não, seu efeito é central, não pode ser periférico, do tipo muscular, causando contração controlada e alívio da rigidez muscular. Não, nada a ver. E que é a correta, contrabalança o decréscimo da atividade dopaminérgica para o bloqueio da atividade colinérgica muscarínica central. Perfeito, resumiu aquilo que eu falei no desenho ali atrás. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Ah, não, tem. Apareceu mais gente aqui. Tudo jóia, Paulo? São as duas, meu Paulo e Evelyn, que acabam assistindo. Tudo jóia, você. Beleza? Essa daqui, gente, essa questão 5, ela não tem, não é de múltipla escolha, foi uma questão aberta, tá? Então, assim, os mastócitos são células globosas que participam de um processo de defesa do organismo. Esse processo de defesa é conhecido como processo alérgico ou anafilático e acontece em razão da liberação de histamina pelos mastócitos. Outro grupo celular, os basófilos, também participa dessa forma decisiva de reação anafilática. Também participa de forma decisiva na reação anafilática. Quanto à forma de comunicação dessas células, aqui é a matéria lá do início do semestre, aquela de comunicação celular. Né? Então, podemos dizer que os mastócitos agem predominante pela forma parácrina e basófila, e os basófilos pela via endócrina. Diferencie, não é para conceituar uma e outra, é a comunicação parácrina da endócrina. Bacana. Então, vamos aqui, vamos dar essa resposta desenhando mais uma vez, fazendo mais rabisco. Então, lembrando, essa tem duas células aqui, uma célula aqui e a outra vizinha dela, e uma quer comunicar com a outra, elas liberam no meio alguma substância. Então, essa daqui libera alguma substância que vai ser recebida pela célula vizinha, e a mensagem foi transmitida, tá? Se eu ampliasse, eu ia ver o receptor aqui dessa substância. Quando elas estão perto uma da outra, eu chamo de comunicação parácrina. Ok? Então, essa comunicação, uma pertinho da outra ali, né, vai mandar mensagem bem próxima. Tem uma outra possibilidade. Deixa eu desenhar de novo uma célula aqui. Que seja uma comunicação
autócrina. Como que é isso? A comunicação autócrina... Peraí, deixa eu... Na comunicação autócrina, essa mensagem ela é espalhada para o meio, mas ela também age na própria célula. Ou seja, eu tenho receptores que vão na própria célula que vão perceber o excesso dessa mensagem no meio. E com isso paralisam o processo aqui dentro. Eles fazem o famoso feedback negativo. Ou seja, eles evitam que mais dessa substância seja liberada para evitar um sobreestímulo. Então, quando a célula comunica consigo própria, eu chamo então de comunicação autócrina. Porque auto é dela mesma, né? Comunicando com ela mesma. E tem uma terceira possibilidade aqui, uma das mais comuns, que é quando eu tenho duas células que estão distantes no meu organismo, tá? E elas querem mandar um recado uma para a outra lá. O que vai acontecer? Elas mandam um recado. Só que tem que ter como é que se diz? Hoje em dia, fala assim, né? Como é que fala, gente? Shipping, frete. Tem que ter um frete, né? O frete aqui, quem faz o frete é quem? É a corrente sanguínea. Então, meus vasos sanguíneos vão carregar essa mensagem de uma célula para outra. Nesse caso, eu chamo de endócrina. Tá? Essa comunicação aqui é de uma célula para outra, é uma comunicação endócrina. Sempre que utilizou a corrente sanguínea para comunicar dois locais, né, mais distantes um do outro, então a gente chama de comunicação endócrina. Ok? Só para a gente lembrar aqui. Então, ó, só para a gente já entender. Quando eu tenho o mastócito, está dizendo que o mastócito é uma célula globosa, vamos colocar aqui uma célula tipo mastócito, tá? O seu núcleo lá, e com seus grânulos de histamina no seu interior lá. Tem os grânulos de histamina que estão no interior desse mastócito. Esse mastócito, ele é uma célula residente tecidual. O que significa dizer isso? Quando fala assim, qual que é o endereço da sua residência? Onde você reside? Ela fica parado ali no tecido. Dentro da corrente sanguínea, entretanto, tem um outro grupo muito parecido com ele, que são os basófilos. Né? Então, os basófilos são um grupinho de célula aqui também repleta de grânulos de histamina lá, tá? Então, o basófilo já está circulante. Esse daqui, se libera a histamina, ele vai liberar para a vizinhança dele. Se ele estiver num tecido próximo ao vaso sanguíneo, ainda pode cair aqui, mas o mais comum é que ele comunique apenas com os vizinhos, ou seja, que a comunicação desse mastócito seja uma comunicação predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente, vou colocar aqui, mas hoje tá, viu? Predominante. Predominantemente parácrina. Já o basófilo, que já está dentro da corrente sanguínea, quando ele for liberar, ele vai liberar como? Vai liberar na corrente sanguínea. Vai produzir vasodilatação, queda de pressão arterial e tal. Nesse caso, a gente pode dizer que, para o basófilo, a comunicação também predominantemente endócrina. Ok?
Vamos ver lá que tem as alternativas lá. O que foi pedido? Ah, não, foi pedido simplesmente para poder fazer isso, né? Então, nós já fizemos a diferenciação. A gente pode dizer o seguinte, a célula, o macrófago, o mastócito, por ser uma célula residente tecidual, ele vai, ao se degranular, ele vai liberar ai, Jesus, as citocinas, né, na região vizinha a ele, né? E, consequentemente, a comunicação será uma comunicação predominantemente parácrina. Enquanto a comunicação que o basófilo faz ao se degranular, por liberar seu conteúdo na corrente sanguínea e atingir diversas partes distantes do organismo, eu posso dizer que é uma comunicação endócrina. Ok? Beleza, vamos lá. Alguma dúvida quanto a isso? Aqui tem algumas respostas. Bom, beleza. A dexametasona reduz morte em pacientes hospitalizados com complicações respiratórias graves no Covid-19. Essa foi uma reportagem que eu peguei aqui, lá, 16/6/2020. Então, Peter Hobby, professor de doenças infecciosas emergentes do Departamento de Medicina de Nuffield, Universidade de Oxford, um dos principais investigadores do estudo, disse: a dexametasona é a primeira droga a ser mostrada para melhorar a sobrevivência no Covid-19. A dexametasona reduz as mortes em 1/3 de pacientes ventilados e 1/5 de outros pacientes que receberam oxigênio apenas. Não houve benefício entre os pacientes que não necessitam de suporte respiratório. Ou seja, né, aqui foi uma pesquisa que saiu no passado, dizendo justamente sobre essas condutas terapêuticas. Então, parece que a única coisa até o momento que dá realmente efeito, né, dessas drogas já conhecidas é a dexametasona mesmo, um anti-inflamatório esteroidal, né? Como verificado no estudo da dexametasona, um importante corticoide de ação longa e 30 vezes mais potente que a hidrocortisona, não apresenta vantagem terapêutica para pacientes sem necessidade de suporte ventilatório. Infelizmente, no Brasil, a cultura de automedicação e a falta de controle na venda de medicamentos que precisariam de prescrição médica pode levar a um desastre na tentativa de um uso profilático da dexametasona. Por isso, aí está perguntando, né, qual seria a decorrência, né, desse uso excessivo de corticoides, descontrolado de corticoides, sem controle de tempo, sem controle de dose. Porque quando você vai usar uma substância de maneira profilática, você tem que usar antes da doença aparecer, mas por um período curto, né? Não tem como você ficar fazendo profilaxia o resto da vida. E o que estava acontecendo é isso, as pessoas estavam comprando dexametasona e tomando direto, como se aquilo fosse proteger da Covid, né? Então, não é isso. Então, aí vem a pergunta, né? O que é que pode dizer? Os corticoides usados por períodos superiores a 2 semanas podem inibir o eixo, né? Hipotálamo, pituitária, adrenal, o eixo hipotálamo. Ai, gente, falando, a cabeça hoje não está muito boa, não tem outro nome para cá, mas vocês entenderam. É aquela ligação entre o hipotálamo, que controla, por sua vez, a hipófise, né, o pituitário, a estimular a liberação de hormônios, né, libera o hormônio corticotrófico e vai atuar lá na glândula adrenal, estimulando a sua atividade na produção de corticoides. Tá, beleza. A sua retirada, então, é aquela história. Se eu uso demais, se eu uso uma substância exógena, que está fazendo papel de uma substância endógena, a tendência do meu organismo é diminuir a produção daquela substância endógena. Por quê? Porque ele está lendo que ela está em excesso, eu não preciso dela mais. Então, eu paro de produzir. Nosso organismo é adaptado para economizar energia. Para que eu vou gastar energia para produzir uma coisa que já está me sendo dada de fora? Então, é isso que o nosso organismo lê. Então,
à medida que a pessoa vai usando e vão passando os dias, essa diminuição da produção vai se consolidando. Para poder voltar de uma vezada só, ou seja, retirar a medicação de uma vez só, não há tempo de recuperação desse eixo hipotálamo adrenal hipofisário. Então, eu não consigo produzir corticoide para as manutenções vitais, né? Controle de, de apetite, controle metabólico, controle do ritmo circadiano, isso tudo vai ficar alterado e pode levar, inclusive, à morte. Então, eu não posso retirar de uma vezada só, é o que está colocado aqui, né? Então, a sua retirada será marcada por anorexia, letargia, náusea, artralgia, fraqueza, perda de peso, descamação de pele e febre. Então, são os efeitos contrários ou opostos àquilo que os corticoides produzem no organismo, tá? Mas por quê? Porque eu não estou produzindo o corticoide endógeno. Os corticoides podem ocasionar um aumento da glicose. Então, essa aqui é a questão correta e ninguém acertou de novo, tá vendo? A correta ninguém acertou. Quem colocou mais, né? Pulverizou aqui, mas foram só 4 que fizeram dessa vez. Eu não entendo isso. A pessoa entra, vai à prova de múltipla escolha e deixa a questão em branco em prova de múltipla escolha. Bom, beleza. Os corticoides podem ocasionar um aumento na gliconeogênese, juntamente com a menor captura de glicose. Assim, ocasionaria uma redução dos níveis plasmáticos desse carboidrato, ao contrário, né? Até a primeira parte está correto. Só que, nesse caso, ele aumenta, né? Então, não é uma redução dos níveis plasmáticos, aqui é que está o erro. Então, seria um aumento. Os corticoides elevam a proteólise, o que provoca um aumento do nitrogênio não proteico. Então, proteólise é a quebra de proteína. Proteína tem aminoácidos, aminoácidos têm muito nitrogênio. Então, né, quando eles são quebrados, esse nitrogênio fica disponível mesmo no sangue. Isso pode ocasionar uma alcalose metabólica, que seria compensada por uma acidose respiratória, implicando em dispneia e até mesmo apneia. Não, aqui o controle normalmente é feito nesse eixo, né? Quando você tem o excesso de nitrogênio, então não é feito, cadê que aqui a alcalose metabólica, que seria compensado por uma acidose respiratória. Normalmente não. Normalmente o nitrogênio aqui ele vai ser eliminado na urina, tá? E não na via respiratória. Os corticoides diminuem a captação e incorporação de cálcio nos ossos, tá certo? Isso se deve ao aumento da atividade osteoblástica, não, é osteoclástica. São dois diferentes, né? Osteoblástica é o que forma, né? Osteoclástica é o que quebra. Então, osteoclástica é por ação paratormônio. Tá. Os corticoides atuam reduzindo o metabolismo de lipídios, fato que leva ao acúmulo de gordura, ganho de peso e aumento do risco. Então, só o próprio nome já diz, né? Reduzindo, está errado aqui. Beleza, 8. Após queda na escolinha, uma criança de 5 anos vai ao ortopedista com torção no punho. O raio-x não evidencia fratura. O ortopedista prescreve ibuprofeno gotas, né? 20 gotas de 6 em 6 horas, 7 dias. Após 36 horas, a criança evolui com dispneia e chiado e vai a óbito. Sabendo que essa criança era asmática, ele explique, baseando-se na farmacologia, o que pode ter ocasionado neste caso. Né? Bom, beleza. Só 2 pessoas responderam, mas vamos responder nós ali melhor. Então, lembrando, né, aquele velho conhecido esquema nosso. Né? Eu tenho lá, então, depois dos fosfolípides, eu tenho a quebra dos fosfolípides.
né? Eles vão sofrer a ação da fosfolipase, A2, e vão dar origem, então, aos diversos produtos, dentre eles o ácido araquidônico. Araquidônico. Beleza. Esse ácido araquidônico pode seguir, basicamente, duas vias que vão se ramificar, né? Uma via aqui é a via da LOX, outra aqui são a via da COX. A COX pode se ramificar em COX-1, COX-2, tem mais, né? Tem a COX-3 também aqui. Essa daqui nós dissemos que ela é constituinte, ou seja, ela é fisiológica, produz os níveis adequados de né, dos diversos produtos dela, prostaglandina, prostacyclina, tromboxana. Essa daqui já é uma mais de caráter inflamatório, né? E essa daqui está mais no sistema nervoso central, basicamente. Beleza. O que acontece? Essa criança usou o ibuprofeno. O ibuprofeno é um inibidor não seletivo da COX, né? Ele age nas COX em geral. Então, eu teria uma inibição de todas as sínteses, né, desses produtos. Consequentemente, se essa enzima não está ativa, essa produção de ácido araquidônico vai ser todo desviado para o lado de lá. Né, para outra, vai sobrar matéria-prima para a LOX. E o produto da LOX são os leucotrienos. E esses envolvidos, então, na asma, na bronquite, na rinite, e assim por diante, né? Principalmente vias aéreas. Então, o que aconteceu foi isso, né? O uso do ibuprofeno, que é um AINE, não se esqueçam disso, né? Ele é um AINE, deslocou, né, bloqueou a utilização do ácido araquidônico pelas COX, sendo né, esse ácido araquidônico desviado todo para lipoxigenase na produção de leucotrienos, que são importantes mediadores inflamatórios das vias aéreas, induzindo, então, aí a crise de asma na criança. Só ver o que as pessoas, as duas responderam. Ao tomar ibuprofeno contínuo, a criança começou a ter um estreitamento na luz bronquial por contração da musculatura dos brônquios, o que ocasionou o que caracterizou broncoespasmo e consequente dispneia e chiado. Nada a ver. O Divaldo aqui, né, falou, mas, né, respondeu genericamente, explicando o que acontece na crise de asma, mas não colocou por que o ibuprofeno produziria isso. Né? Os antistamínicos não são para pacientes maiores de 12 anos, os anti-inflamatórios, devido à possibilidade de síndrome de Rey. Então, dois erros aqui, os dois fizeram a questão e erraram. 9. As análises assertivas abaixo marcam a alternativa que melhor corresponde à sua análise. Bom, muito bem. Não há reserva pré-formada de prostaglandina e de leucotrienos. São sintetizadas em praticamente todas as células numa taxa determinada pela liberação de ácido araquidônico dos lipídios de membrana, em resposta a estímulos apropriados. Beleza, correto, isso mesmo. E quem faz essa produção normalmente é a COX-1. Então, essa aqui está correta. Tá?
2. A síntese de produtos da ciclooxigenase pode ser inibida por agentes inflamatórios não esteroidais. Todos os AINES são inibidores competitivos e reversíveis dessa enzima. Vamos lá. Vamos ver a quantidade de erro que tem aqui. A síntese de produtos da ciclooxigenase pode ser inibida por agentes anti-inflamatórios não esteroidais. Indiretamente, poderia, tá? Indiretamente. Mas Ah, não, tá certo, peraí. Estou confundindo aqui. Por agentes anti-inflamatórios não esteroidais. Correto? Pode. Bloquear todas as COX. Porque apesar de eu ter lido aqui produtos da síntese ciclooxigenase, agentes anti-inflamatórios não esteroidais, me veio os esteroidais na cabeça. Então, aqui, não esteroidais. Correto. Todos os AINES, todos já Melo trem tudo. Todos os AINES são inibidores competitivos e reversíveis dessa enzima. Não, né? A gente viu lá que alguns são reversíveis, outros são irreversíveis, tá? Então, isso aqui estaria errado, ok? 3. Na via da ciclooxigenase, a via da oxigenase gera eicosanoides como prostaglandina, tromboxanas e prostaciclinas. E a via da lipoxigenase produz leucotrienos, exatamente o que a gente falou. Então, 1 e 3, correto. Correto aqui marcado, letra B no gabarito. Essa aqui é legal, gente. Essa é de uma série de televisão, que até depois recomendo que vocês assistam, que além da questão da distração, de romance, tem no Netflix, tem agora no Now também, então está com bastante plataforma aí. E tem essa senhora que está referenciando, ela é uma médica do futuro, tá? Então, volta para o passado. Então, ela, no primeiro momento, ela é enfermeira, depois ela se forma em médica, mas o negócio transcorre e ela acaba sendo uma curandeira, funciona como uma curandeira dentro lá da história. Então, na série de TV Outlander, Claire, a curandeira do clã dos Mackenzie, dá ao advogado da comitiva para fumar folhas de datura estramônio para tratar sua asma. Sabe-se que a escopolamina, presente na datura estramônio, é um antagonista muscarínico e impede a ligação da acetilcolina aos receptores M1 presentes no pulmão, impedindo a contração muscular e a secreção de muco. O procedimento da personagem em 1749 equivaleria a uma micronebulização com brometo de patrópio nos dias de hoje. Entretanto, o que podemos esperar na frequência cardíaca desse advogado? Explique-se pautando nos mecanismos de ação farmacológica e no modo de ação do receptor colinérgico presente no coração. Bom, então vamos lá, vamos desenhar de novo. Então está perguntando, aqui eu tenho receptor M1, só para a gente lembrar, página 6 aqui, vamos fazer um. Então, lá no sistema nervoso autônomo, ele é dividido, então, em simpático e no parasimpático. Eles normalmente são efeitos opostos, né? Então, vou colocar aqui S e P. O que acontece, por exemplo, nos olhos? Ó, quando o sistema nervoso, quando o sistema nervoso é o simpático, né, se eu tiver uma atuação desse sistema nervoso simpático nos olhos, eu vou observar midríase. Deixa eu colocar aqui que é a dilatação da pupila. Então, o olho fica grandão assim, tá? A midríase.
Do outro lado, eu vou ter o efeito contrário, que é a miose. Miose, aí o olho vai ficar miudinho, tá? Quem tiver dificuldade de guardar, qual palavra é maior? Miose ou midríase? Então, miose é menor, olho menor, tá? Vamos pensar em outra aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos falar do coração, né? Que é o nosso coração simpático, com liberação de adrenalina, né? Que acontece, a estimulação de adrenalina e noradrenalina, eu vou produzir, então, uma. Ah, essa cor que eu quero aqui. Vou colocar um verde, vai Mariana aqui. Uma taquicardia. Ao passo que o parasimpático vai produzir uma bradicardia. Vai diminuir né, a frequência cardíaca. Né? Então, só para a gente exemplificar aqui, glândulas, né? Aqui nas glândulas, esse daqui tende a diminuir a secreção glandular, esse daqui tende a aumentar a secreção glandular, tá? Então, são sempre de maneira oposta. O que acontece? Eu estou usando, né, eu disse que ela usou a planta Datura stramone para o sujeito fumar, e no fumo, na Datura stramone, eu tenho a escopolamina. A escopolamina é um antagonista colinérgico muscarínico. Tá? Um antagonista colinérgico muscarínico, ou seja, vai bloquear os receptores muscarínicos. Aqui já está me dando a informação que eu tenho receptores beta-1 aqui e que essa escopolamina estaria agindo sobre o coração, né? Bloqueando esses receptores beta-1. Beleza. Se eu estou bloqueando a atividade colinérgica, né, do parasimpático, o que vai prevalecer? Né? Ó, se eu evitei que a acetilcolina se ligasse aos receptores beta-1 e produzisse bradicardia, vai sobrar só a via simpática, né? Então, aqui também é um balanço, né? Eu sempre tenho o simpático e o parasimpático se equilibrando. Se o parasimpático exacerba demais, aí eu vou ter miose, vou ter bradicardia, vou ter aumento do trânsito intestinal, vou ter hipersecreção de glândula, né? Aquele quadro todo. Por quê? Porque ele está aumentando sua atividade. Por outro lado, se ele abaixa sua atividade, quem fica por cima é o simpático. O simpático vai dar, né, essa midríase, vai dar taquicardia, vai ter aquela retenção, constipação ali intestinal, diminui a boca seca e tal. Eu brinco, pessoal, só pode vocês, né? Só tem menina aqui assistindo agora. Deixa eu ver aqui quem é que está presente. Continua só vocês duas. Então, eu brinco que é igual, né? Quando vê um cara bonito, né? Então a menina fala assim, nó, né? Fica, ó, que sujeito simpático, né? Então, o olho cresce, né? Então, quer dizer, midríase, o coração bate mais rápido, né? Taquicardia, a boca seca, né? Então, são coisas que a gente pode associar. O outro lado é o parasimpático, né? Então, vai dar enjoo, né? Então, quer dizer, não é legal. Então, o parasimpático e o simpático aí competindo. Então, o que é que eu estou esperando? Se eu bloqueei o receptor que promove bradicardia, né? É M1, gente, né? Coloquei B, esse beta-1 é no coração do simpático. Deixa eu ver o que está escrito ali.
Só para poder ver se eu não estou errado. Não, M1, foi isso mesmo. M1. Eu achei que eu tinha errado lá. É B1, beta 1. Né? Beta 1 é adrenérgico. Só corrigindo aqui, então. Então, os receptores, vamos colocar dessa cor aqui. Eu tenho os receptores, aqui então, receptores muscarínicos 1. Eles então vão ser bloqueados pela escopolamina. Vai prevalecer o quê? A atividade colinérgica, a adrenérgica, então vai aumentar a frequência cardíaca, né? Por conta disso, de forma indireta. Ela não age em nenhum receptor adrenérgico, mas indiretamente ela estimula a atividade, estimula não, ela faz sobressair porque ela inibe a via parasimpática e estimula, então, ou vai ter uma ação mais exacerbada da via simpática. É basicamente isso. Vamos ver o que está aqui nas respostas alternativas. A resposta foi aberta também. Bom, frequência cardíaca do advogado irá se normalizar aos poucos, no uso do hipatrópico. Não tinha hipatrópico nenhum, gente. Só usei. Receptor M1 são metatrópicos e agem através da ativação da fosfolipase C, produzindo trifosfadinositol e acilglicerol, segundo os mensageiros que atuam nos níveis de cálcio, ocasionando contração do músculo liso do bronco. E o coração com isso? Não falou nada. Né? Então, bom, beleza. Basicamente aquilo que eu expliquei. Tá? Gente, era hoje o que eu tinha dessa revisão e agora eu deixo um momento livre para vocês fazerem perguntas, dúvidas, que quiserem perguntar. Ô Licínio, Sim. Aí a matéria que vai cair na prova é a matéria até da semana passada. Sim, até da semana passada, mesmo porque foi a última vez que nós demos matéria, né? Matéria toda. Vocês estão me vendo? Eu tô parecendo, minha imagem está parecendo travada no Teams, vocês estão me vendo? Tá travado aqui para mim também. Graças para mim, Não travou. tá aparecendo, não. Deixa eu fechar a câmera e abrir de novo aqui. Na hora que eu desbloqueei o... bom, deixa para lá. Matéria é a matéria toda, mas valendo, como eu disse, né? Até a semana passada, que foi com os bloqueadores neuromusculares. Tá? Vai ser no Socrativo, aquele mesmo esquema, 12 horas, 24 horas para vocês fazerem, mesmo esquema. Ok? Então, peguem, minha sugestão é que peguem as atividades anteriores. Nós fizemos uma correção na aula passada também, eu vou postá-la para vocês. Essa de hoje eu vou postar também. Então, vocês vão dando uma olhadinha, vão acompanhando as questões, vejam a questão, pause, vejam se você consegue resolver, depois vem a minha explicação. É a melhor maneira de vocês aprenderem, tá? Tá. Não, beleza. Aí vai ser liberado no dia 2, 7 horas do Socrativo. Você vai entrar eu entro no Teams, tiro dúvida de vocês, se vocês tiverem tido alguma dúvida, porque com uma semana de antecedência, pedir que vocês tenham dúvida, vocês nem pegaram na matéria para estudar, né? Então, eu sempre faço isso, dou 15, 20 minutos para esclarecer dúvidas e depois eu libero a prova, tá? Tá, joia. Então, tudo bem. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar por aqui hoje. Tá tranquilo, então. Joinha? Então tá, galera. Então vamos descansar e semana que vem a gente liquida, se Deus quiser, todo mundo passando. Todo mundo assim, todas as duas, né? Porque o restante do pessoal não aparece, ou muito turista aí. Tá bom? Grande abraço. Beleza, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, então. Até mais.
Resolve isso aqui internamente, não precisa de testado não, tá? Zélia, eu acho que é interessante você levar os artigos da regra que falam sobre essa inserção, né? Que não é você que inventou, para não ficar pessoal, para não achar que você que está querendo fazer isso, mas para mostrar que a nossa formação tem sim um caráter social, político e tal, que se não teve é um déficit da formação, inclusive antes da profissão deles mesmo, né? Desses antigos professos. Eu estou continuando a escrever, sabe? A sequência, né? Esse é o primeiro momento. Um segundo momento é que eu vou trabalhar em cima dessa questão. Estou aqui escrevendo, eu vi que você falou sobre isso também. Estou colocando direitinho no artigo e o que é. Então, eu vou trabalhar, vou mandar para vocês aí. Só estou terminando aqui. Tá? Um beijinho, viu? Obrigada, viu?